Muito bom dia, minhas maravilhosas. Por que eu tô falando bom dia? Porque eu ainda não almocei, né? Então eu vou dar bom dia pra vocês, sim, senhoras. Por que está acontecendo essa live online aqui na hora do almoço, que quem acaba caindo aqui no meio do negócio não tá entendendo nada? Essa live, ela está acontecendo devido a um desafio que eu e algumas mulheres maravilhosas que decidiram virar a chave da vida estamos fazendo. Serão 7 dias. E durante esses 7 dias nós estamos nos conhecendo melhor, nós estamos aprendendo alguns conteúdos que vão poder girar a chave na nossa mente, para que nós possamos viver o renovo na nossa vida. E por quê? Porque eu e você, mulher, fomos feitas para viver algo grandioso na nossa vida. Mas, infelizmente, por conta da nossa vida automática, por conta das coisas do dia a dia, da correria, por conta de sermos mulheres e termos que dar conta de tudo, nós acabamos nos perdendo. Então foi por isso que eu lancei esse desafio que chama Chave de Virada. E o Chave de Virada nada mais é do que um caminho, do que o primeiro passo para viver realmente a sua nova versão. Então, amigas, vocês que já fazem parte do desafio, sejam bem-vindas. E para quem ainda não conhece o desafio, que às vezes caiu aqui no meio do ao vivo, continue, assista o vídeo até o final, para que você possa sentir esse desejo de ser alguém melhor no final desses 30 minutos que nós vamos estar aqui juntas. E o assunto de hoje, meninas, vai ser a respeito da confiança. E a base é exatamente essa. E aí eu estava pensando, quais são os princípios e os benefícios de sermos uma mulher confiante? E eu anotei alguns pontos para poder passar para vocês. Então, assim, uma mulher bem posturada, ela muda o seu relacionamento, ela muda a sua carreira, ela muda a sua saúde e a sua espiritualidade. Olha o poder de uma mulher confiante, uma mulher bem posturada. O que pode acontecer na vida de uma mulher que decide... Voltou? Estamos ao vivo novamente, vamos lá. Estamos ao vivo novamente, continuando. Então vamos lá. Uma mulher confiante, ela sabe quem ela é. Ela sabe para onde ela está indo. Então, o que eu sempre falo lá no Clube das Semeadoras, para as minhas meninas que semanalmente estão comigo, aprendendo conteúdos direcionais e fantásticos, assim, que transformam a nossa vida. Lá eu sempre levo para elas alguns assuntos que vão, de fato, nos colocar nessa jornada, que é a jornada a jornada da descoberta, né? Que nós vamos olhar para dentro de nós, que nós vamos nos reconectar com a nossa verdadeira essência, com a nossa fé. E nós vamos transbordar no nosso lar, no nosso profissional, em tudo. Porque quando as coisas elas se alinham, nós conseguimos colher bons frutos disso. Então a mulher confiante, ela sabe quem ela é. Ela sabe o caminho que ela está seguindo. Ela encontra um propósito real para viver a sua vida. E a sua rotina não é mais algo cansativo, algo terrível, algo que ela engole seco para estar continuando. A sua rotina se torna uma rotina divina, se torna uma rotina leve e gostosa de ser vivida. Então a mulher confiante, ela para de viver agradando os outros. Por quê? Porque muitas vezes nós queremos ser boazinha, nós queremos ser amadas, nós queremos ser... e às vezes isso nos coloca numa posição de vítima. Porque aí você é boa para todo mundo, menos para si mesma. E aí você acaba sendo vítima e não vive o seu real propósito. Então, tomar decisões com segurança e não ficar paralisada pelo medo de errar. Isso é uma mulher confiante. Você precisa tomar decisões com mais confiança. Porque quando você toma as decisões sem confiança, você acaba ficando paralisada. E não é isso que nós queremos para a nossa vida. Nós queremos viver algo novo e transformador. Então, para isso, você precisa ter foco. Você precisa ser uma mulher intencional na sua rotina do dia a dia, principalmente. As 3 primeiras coisas que você decide fazer no seu dia são as coisas que vão poder te levar ao próximo passo. São essas primeiras 3 coisas que você cumpre, que você manda uma mensagem para o seu cérebro. E depois o seu cérebro entende. Não, eu sou confiante, eu consigo, eu sou capaz. E aí as outras coisas do seu dia, por mais difíceis que sejam, você vai conseguir fazer o que tem que ser feito. Porque você lá no começo do dia já mostrou para si mesma que é uma vencedora. Quando você toca o seu celular e você decide desligar e deixar o soneca tomar conta de você, ali você perdeu uma batalha. Então, amiga, ser confiante começa nesse pequeno detalhe do celular. E aqui eu coloquei mais alguns pontos. Respeito nos relacionamentos. Quando você se posiciona com firmeza e amor, você atrai respeito. Do marido, dos filhos, dos amigos e até mesmo no trabalho.
Porque às vezes nós confundimos o bom posicionamento e a autoridade com sermos grossas, com falarmos alto, com dizer palavras que não estavam dentro do script ali do negócio. Então nós temos que fazer o quê? Pensar antes de falar, pensar antes de agir. E de preferência, você precisa ser a mulher que quando fala, faz. Uma mulher que tem palavra. Porque a sua palavra, se você ficar indo e voltando, você perde a autoridade, perde o posicionamento, você perde o respeito. Então você precisa ser intencional, de verdade. Então, procure pensar antes de falar, pensar antes de agir. Isso vai te colocar no caminho de confiança. Você vai começar a desenvolver o autocontrole. Dentro desse desafio de 7 dias, nós estamos trabalhando ali com base no jejum, para quem não sabe. E para as meninas que já fazem parte do grupo. Por quê? Porque o jejum, ele nos permite viver isso. O jejum nos dá um autocontrole, gente, inabalável. Hoje estamos no 3º dia. E hoje eu estou no 3º dia do jejum de Daniel, que foi o jejum que eu escolhi fazer. Vocês não têm noção de como hoje eu estou mais animada, eu estou mais feliz, eu estou mais sábia, eu estou mais conectada comigo mesma. E hoje eu fui super produtiva no meu trabalho. Tanto no meu trabalho como mentora, tanto no meu trabalho aqui na empresa. Para vocês que me acompanham aqui no Instagram, vocês veem que além de mentora, eu faço toda a parte da gestão do marketing das empresas que nós temos. E nós temos 3 empresas. Então assim, além de ser mãe, de ser mentora, sim, eu faço toda essa parte da gestão do marketing. E é possível, nós somos capazes. Então, a partir do momento que você for intencional, que você cuidar da sua vida com propósito, você consegue alinhar todos esses pontos. E aí você consegue agir com mais leveza, com mais alegria, com mais amor. E os problemas, eles ainda vão existir. Vão ter os dias em que você ainda estará desanimada, com preguiça. Ainda terão os dias difíceis, mas você saberá agir, mesmo com a dificuldade, para que isso não te paralise. Então, ser uma mulher confiante é não parar em meio à dor, em meio ao medo, em meio às frustrações, às tristezas. Você vai aprender a passar pelo caos com mais leveza, com mais alegria, mesmo que seja um dia super desafiador. Então, você vai ter força diante das dificuldades. A vida sempre terá desafios, mas a confiança funciona como um escudo, na verdade, né? A nossa confiança, ela é um escudo emocional. Porque mesmo diante das dificuldades, você vai saber lidar com elas. Então, use e abuse da confiança. Mas você precisa ser intencional desde o despertador de manhã para você colher os frutos disso. Então, tenha uma rotina inteligente, tenha uma rotina divina. Seja uma mulher que tem autoconfiança, que tem autocontrole, que sabe se posicionar. E para isso são esses pequenos passos. Estar participando desse devocional já te torna uma mulher mais forte, mais confiável, uma mulher que sabe o que quer. Então, a liberdade, ela é essencial para nós vivermos o nosso propósito, mas ela só é possível quando você tem uma rotina divina. Porque você achar que faz tudo a hora que você quer e do jeito que você quer, sem propósito, sem intencionalidade real, você não está liberta, você está presa aos seus desejos. Então não seja esse tipo de mulher. Você precisa hoje romper com esses padrões que estavam te mantendo nos ciclos repetitivos e precisa viver um novo na sua vida. Quando você confia em si mesma, a mulher deixa de se esconder e começa a mostrar ao mundo seus dons, seus talentos e a sua missão. Gente, eu posso falar isso pra vocês de verdade, por experiência própria. Porque eu sempre fui muito legalzinha, muito animadinha, muito nenenã. Mas na hora de fazer o que precisava ser feito, eu não fazia. Então aqui eu vou confessar pra vocês. Tinha um lado de mim que era muito preguiçoso, um lado de mim que fazia as coisas, mas parava no meio do caminho. E aí foi quando eu olhei pra dentro de mim assim, eu falei, essa não é a mulher que eu quero ser. Esse é o tipo de pessoa que eu quero ser porque meu filho veja. Eu quero que meu filho desista das coisas na metade do caminho. Então eu comecei a analisar qual tipo de mulher eu queria ser e que exemplo de mulher eu queria ser dentro da minha casa. E principalmente, qual a mulher que eu queria ser para ter o meu marido dos sonhos. Porque todas nós queremos o marido dos sonhos. Aquele marido que faz tudo por nós, aquele marido que nos leva para todos os lugares, o marido que nos ama, o marido que nos vai lá e fala bem de nós. Mas nós estamos sendo uma princesa, nós estamos sendo a rainha da casa para termos um rei ao nosso lado. O que vocês estão fazendo? Vocês estão praticando essa confiança? Vocês estão sendo a mulher que vocês nasceram para ser?
Gente, tudo precisa ser intencional. E quando vocês começam a fazer isso, vocês começam a colher os frutos. Desde que eu comecei a pensar na minha rotina, que eu comecei a pensar no que eu queria fazer pro meu dia, e eu comecei a agir conforme a minha rotina divina, as coisas foram transformadas na minha vida. Hoje, eu sou uma profissional muito mais dedicada, eu sou uma mãe muito mais dedicada, eu sou uma esposa muito mais dedicada. Tudo melhorou, tudo se alinhou a partir da minha conexão. A partir do momento em que eu encontrei o meu caminho e eu decidi ser uma mulher feminina, eu decidi ser uma mulher que tem fé, eu decidi ser uma mulher confiante. E eu estou aqui nesse desafio com vocês diariamente para poder ajudá-las, para poder incentivá-las a ser essa mulher. Da mesma forma que eu falei para vocês e eu dividi um pouquinho de como eu era, eu acredito que se você tem um pouco de preguiça aí dentro, se você está parando no meio do caminho, se existem algumas coisas que ainda te travam, você pode ser melhor. Porque eu pude ser melhor para minha família, para minha vida, para o meu profissional. E você pode com certeza. Então, não desista de si mesma. Busque ser uma mulher confiante intencionalmente. Deixa eu procurar aqui. Para eu não fugir muito do assunto, eu tenho que ir escrevendo, porque eu vou falando aqui com vocês, né? Mas a confiança de verdade, ela não é arrogância. A confiança de verdade, ela é uma segurança de identidade. Lá no Semeadoras eu sempre falo para as meninas sobre nós criarmos uma nova identidade, uma nova versão de nós mesmas. Por quê? Porque o nosso corpo, o nosso inconsciente, ele está acostumado com os nossos hábitos ruins. Hábitos esses que não vão nos levar ao próximo nível, que não vão nos levar a ser a mulher que nós queremos ser de verdade. Sabe as mulheres que você admira por aí? Você só admira porque existe dentro de você. Mas infelizmente isso tudo tá perdido. Tá lá dentro escondido porque você decidiu viver a vida no automático, porque você decidiu se deixar de lado. Então, mulher, eu tô aqui para te incomodar mesmo, para que você queira viver a sua nova versão. E aqui eu coloquei alguns pontos, um passo a passo para construir essa confiança. Então, reconheça os lugares onde você se sente insegura. Onde são os lugares em que você se sente insegura? Nomeie a dor, e esse é o primeiro passo para você vencê-la. Reconhecer esses lugares é você começar a entender. Por que eu estou me sentindo insegura? Sabe quando você tá nervosa, irritada e você não sabe o que é? Porque você tá ali só preocupada em como você está se sentindo, mas você não olhou pra dentro e procurou entender essa dor. Se foi porque hoje você acordou de mau humor, ou se foi porque alguém falou mais grosso com você, ou se alguma coisa aconteceu e você precisa nomear isso, você precisa encontrar isso pra entender aonde está essa insegurança. O que tá acontecendo comigo? Então o problema... O que que é? Vamos lá, não vamos nomear na prática. Você tem deixado de fazer algo que reforça a sua insegurança. Por que que eu falei do despertador aqui durante a nossa pequena aula? Quando você fica na soneca, você já mandou para você que você está fracassando. Esse foi o primeiro fracasso do seu dia. E aí você está reforçando a insegurança na sua vida. Então são nessas pequenas coisas. Se todos os dias você fala que vai treinar, que vai comer melhor, ou que você vai ser uma pessoa melhor, e daí você vai lá e não faz o que tem que ser feito, você está reforçando novamente um comportamento de insegurança na sua vida. Então, um exemplo. Eu não me cuido porque eu acho que não adianta mais. Gente, tudo tem esse jeito. Pra quem me conhece, pra quem não me conhece, me chama ali que eu te mostro como eu era antes. Eu tenho 1,59 de altura, eu sou desse tamanico, mas eu pesava 80 quilos. Por quê? Porque eu me descuidei. E chegou um ponto em que eu pensava, ai, mas não adianta fazer mais nada, eu já tô enorme. Gente, adianta sim. Foi lá atrás que eu decidi controlar a minha boca, que eu decidi começar a fazer jejum, igual nós estamos fazendo aqui. E na época eu nem tinha um propósito, mas eu tinha um desejo, uma vontade de ser uma mulher melhor. E eu comecei a renunciar a algumas coisas, eu comecei a me desafiar, a ficar sem alimentos gordurosos, a cortar o álcool, a cortar o açúcar e me alimentar de coisas boas. E não só da comida boa, mas da palavra boa, de livros bons. Eu comecei a suprir essa fome por outra coisa, que é o conhecimento, e que me possibilitou estar aqui hoje como mentora para guiar vocês. Então, o exemplo é, eu não me cuido porque acho que não adianta nada. Gente, reescreva isso na sua mente e na sua vida. Eu me sinto segura, por quê? Dá um porquê melhor. Pense em algo melhor. Então, no lugar de você reforçar que não adianta, eu me sinto segura quando eu faço boas escolhas. Eu me sinto segura quando eu como uma salada. Eu me sinto segura quando eu me posiciono com amor e respeito para conversar com tal fulano. Troque essas narrativas internas.
Narrativas internas são os nossos pensamentos internos, que nos levam a repetir ciclos, a falar a mesma coisa, a viver as mesmas coisas. Então, cuide das suas narrativas internas. Próximo ponto, e algo de impacto agora. O que essa insegurança já destruiu ou impediu você de conquistar? Já parou para pensar? O quanto a sua insegurança te impediu de viver algo novo? De talvez estar num trabalho diferente? De tomar a decisão de sair do trabalho que tá ruim? De tomar a decisão de quando você ainda namora e você pode escolher resolver o seu relacionamento e você já notou que essa pessoa não muda? Mude, então, de pessoa. Se você tá casada, não, a gente vai tentar resolver. Mas se você ainda tá num relacionamento que você tá vendo que não tem por que estar ali. O que você tem feito que está acabando com a sua segurança? Que está te impedindo de conquistar a segurança que você precisa, a confiança que você precisa na sua vida? Então aqui, por não confiar em mim, nunca consegui terminar o que começo. Gente, isso era totalmente eu. Totalmente eu. Mas aí você começa a escrever ao contrário. A consequência disso é o quê? Opa! A consequência de eu parar no meio do caminho vai me gerar essa insegurança, vai me gerar medo, vai me gerar uma frustração que vai me travar e vai me impedir de continuar. O que eu posso fazer então para que eu mude essa narrativa, para que eu mude essa ação? Então você tem que começar a pensar de verdade. Se você parar de agir no automático, que é o que eu sempre falo para as minhas semeadoras, e agora eu tô falando para vocês, você vai começar a analisar as coisas de forma mais objetiva e então as coisas vão dar certo. Pode ter certeza disso. Então comece a pensar o que eu tenho feito que tá me levando a repetir esse ciclo. Se você se analisar, você já vai entender. Então comece a fazer ao contrário disso. Não vá junto com a manada. Escolha os caminhos estreitos, eles são mais difíceis, mas eles são mais duráveis e são o caminho para o sucesso. Então, a decisão diária de se posicionar, a base dela é a confiança. E quando você decide se posicionar, a escolher algo melhor para você, desde uma alimentação, desde uma boa comunicação, desde um emprego melhor, desde um relacionamento melhor, nesse momento em que você está tendo o posicionamento de decidir aquilo que você quer para sua vida e não está deixando a vida escolher as coisas por você, você começa a ter uma confiança melhor, a confiança cresce. E quando você cumpre o que promete para si mesma, as coisas elas vão tomando um ar diferente. Você começa a se sentir realizadora. Você começa a ser uma mulher que tem autoridade. Você começa a ser uma mulher respeitada na sua casa, no seu profissional, com os seus filhos, com o seu marido. Olhem só o poder de ser uma mulher confiante. Então, mulher, e o exemplo prático disso é o que nós estamos fazendo aqui. Se você está no desafio, se mantenha no desafio. Cumpra o seu desafio de verdade. Porque isso vai te manter na jornada. Isso vai mandar para o seu cérebro a mensagem que você precisa de confiança. Então, acorde no horário que você decidiu acordar. Fale não para aquilo que te faz mal. Aprenda a dizer não para aquilo que te faz mal. Então, sempre que você estiver passando por algo em que você está sendo corrompida, em que você está sendo diminuída, aprenda a dizer não. Escolha os ambientes por onde você anda. Escolha os lugares onde você esteja. Escolha as pessoas que você caminha. Pois essas pessoas elas vão te levar ou para cima ou para baixo. E se for necessário, escolha um tempo viver a sua companhia de verdade. Escolha estar mais presente com você e com os seus, que é a sua família, para que vocês possam evoluir juntos e fazer boas escolhas. Então, a postura externa reflete na interna. Como você tem agido externamente, vai refletir no seu interno. Por isso que você com certeza já ouviu falar em treine até se tornar, ou finge até se tornar. Sim, e por que disso? Porque se você ficar esperando estar perfeita para começar a agir de forma correta, a ser essa pessoa que você quer ser, gente, não vai acontecer. Vai ser um longo período e você vai vir e voltar, não vai acontecer. Se hoje você decidiu ser uma mulher bem posicionada, ser uma mãe melhor, ser uma esposa melhor, ser uma profissional de respeito, haja como tal. Através da sua fala, através da roupa que você veste, através dos lugares em que você está e principalmente como você se comunica, o que você está adquirido, o que você tem levado para dentro da sua mente. Essas são coisas em que você não precisa de dinheiro, que você não precisa de algo muito mirabolante para começar, é algo que você pode começar hoje, fazendo boas escolhas. A sua boa escolha vai te colocar
nessa posição de ser a mulher que você nasceu para ser, de ser a mulher que você quer ser. Todo mundo no mundo, eu tenho certeza, que quer ser melhor. Todo mundo quer amanhã acordar mais feliz, quer amanhã acordar e realizar o seu sonho. Mas para isso você precisa decidir hoje fazer o que tem que ser feito. Você precisa decidir parar de dar desculpas. Precisa fazer o que tem que ser feito com uma rotina divina, escolhendo já os 3 milagres da sua manhã, para que o restante do seu dia haja de forma mais natural, porque você vai saber fazer boas escolhas. Se você começar bem no seu dia a dia. Então aqui eu até coloquei um versículo bíblico para lembrar para vocês porque eu não poderia deixar de falar do Senhor, não poderia deixar de trazer a Bíblia e mostrar o quanto a fé transformou a minha vida e me colocou aqui hoje com todo esse conhecimento, com toda a coragem de estar aqui falando para vocês, porque eu aprendo todos os dias com vocês também. Isso é maravilhoso. Eu me sinto feliz e realizada por estar aqui, me posicionando e conversando com vocês. E sim, existem dias em que eu estou um pouco mais insegura, em que eu estou com medo, em que eu estou triste. Existem vários momentos em que eu estou assim, meu Deus, o que eu estou fazendo? Mas sabe o que acontece? Sabe como eu faço para estar aqui? Eu ajo. Eu vou lá e eu faço o que tem que ser feito. Eu uso a oração de forma intencional. Eu oro com ação. E eu falo, Senhor, fale através de mim. Senhor, me guie, abra caminhos e me envie as pessoas certas. Então, se você está aqui nessa live, se você está nesse desafio, foi porque o Senhor te colocou aqui. E com certeza algo do que eu estou falando aqui serve para você. Combinado? Então, o versículo de hoje está em Provérbios 31, 25. E diz, revista-se de força e dignidade. Sorria diante do futuro. Então, hoje, amiga, escolha sorrir. Escolha ser a mulher que você nasceu. Seja uma mulher confiante a partir da sua rotina divina. Combinado? Então, nesses 7 dias que nós estamos aqui juntas, você vai sentir o poder da confiança. Você vai sentir um pouco da minha energia. Você vai aprender o passo a passo de como eu transformei a minha vida. E essa experiência é divina, é uma experiência incrível. E eu conto com vocês com o seu comprometimento. Pois sem o seu comprometimento, não adianta você ter vindo para o desafio, não adianta você estar consumindo um monte de conteúdos na internet, não adianta você orar e chorar à noite se você não tem comprometimento consigo mesma. Se você fala e não faz, porque as coisas elas não vão acontecer. Então eu tô aqui para puxar assim o seu pé, tô aqui para te cutucar e te incentivar a fazer o que tem que ser feito. Amiga, para de dar desculpa. Para de colocar a culpa no outro. Pare de esperar que alguém te puxe. Pare de esperar que o seu marido vá lá e faça tudo por você. Pare de esperar que a sua mãe realize os teus sonhos. Pare de esperar que a sua amiga fique toda vez te puxando. Você precisa fazer o que tem que ser feito por você mesma. A partir do momento em que você decidir fazer o que tem que ser feito, você vai ver a sua vida mudar. Em questão de dias, se todos os dias você tomar uma nova decisão, se todos os dias você ser uma mulher intencional, desde o momento que você acorda, não tem como não ser uma mulher melhor a cada dia. Não tem como você ficar parada ou, como eu falo para vocês, evoluir. Se você estiver em constante movimento, nem que seja 1% melhor todos os dias. Pode ser 1%, um pouquinho. Escolha fazer boas escolhas no seu dia. Você precisa tomar essa decisão. E é algo que só você pode fazer por você mesma. O treino na sua academia, só você pode fazer por você mesmo. Se você gastar milhões em estética, ainda assim você será uma falsa magra. Então, tem coisas que você precisa fazer por você. O seu intelecto não tem como você ir lá e enfiar algo dentro da sua mente para se deixar mais inteligente. Você vai precisar abrir o livro, sim. Você vai precisar fazer uma boa oração. Você vai precisar consumir bons podcasts, filmes. Você vai precisar fazer boas escolhas. Ou seja, algo que só você pode fazer por você. E que não vai te custar nada. Ou seja, faça o que tem que ser feito. E para quem tem vontade de continuar nessa jornada, para quem gosta de estar acompanhando o desafio, eu tenho um convite especial para vocês. O nosso Clube das Semeadoras é um clube maravilhoso e acontece semanalmente. Todas as segundas eu estou ao vivo com as meninas e eu trago sempre um conteúdo direcional, com rotina, com atividades, para que elas estejam semanalmente firmes e fortes no propósito. E sim, tem dias que elas estão super animadas, tem dias que elas estão desanimadas, mas aí eu vou lá e falo, meninas, lembrem de quem vocês nasceram para ser. Lembrem que vocês foram feitas à imagem e semelhança do Criador e vocês podem criar a sua realidade.
Então, para você que quer continuar na rotina, na nossa rotina divina, para você que quer entrar na jornada e ser uma mulher melhor a cada dia, você pode também fazer parte desse clube, que tem duração de um ano todo, num acompanhamento comigo. Nós estamos ali no encontro ao vivo semanalmente, e também temos encontros presenciais. Lembra que eu falo de estar nos ambientes certos, com as pessoas certas? Sim, para quem é do clube, você tem a chance de estar comigo presencialmente. E nós fazemos ali um café bem gostoso, nós temos coisas incríveis que acontecem. Então, não perca a oportunidade. Esteja nos ambientes certos, com as pessoas certas e fazendo as escolhas certas. É ótimo ter alguém segurando a sua mão e te guiando. Porque se você não tem, fica muito mais difícil. Eu sei porque eu fiz muitas mentorias, eu fiz formações, eu fui para imersões, eu busquei melhorar. E graças a Deus, hoje eu colho as bênçãos do Senhor na minha vida. Porque um dia eu tomei uma decisão. Porque um dia eu falei assim, sozinho eu sei que vai ser mais difícil. Então eu quero ter uma mentora, eu quero estar no ambiente certo. Então, amiga, a aula de hoje foi essa. Se você gostou e você quer assistir mais vezes, vem pro nosso clube. Ou me peça aqui, comenta VIP, me manda ali VIP, que eu vou te mandar o link para que você seja uma VIP e possa ter essas aulas gravadas durante 90 dias, para que você possa estar aí relembrando do desafio e possa viver essa jornada. Então, até amanhã, meio-dia. Eu amo cada uma de vocês e fico muito feliz de ter vocês nesse desafio. Eu sei que ao longo desses 7 dias, que são curtos, mas você já vai viver o renovo na sua vida, se você for uma mulher comprometida. Então, não brinque consigo mesma. Se você hoje cometeu alguma coisinha fora, fala, opa, eu vou voltar aqui e vou fazer o que tem que ser feito. Combinado? Então, até a próxima.